Feldenkrais é um método que melhora o movimento. E ele melhora o movimento humano em todos os aspectos. Por isso, ele tem aplicação ampla em áreas bem diferentes. O método está baseado na neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível do sistema nervoso central de se transformar, criando novas relações. Esse método estimula e promove essa plasticidade utilizando uma linguagem especialmente formulada para isso, para criar novos padrões. Esta linguagem está baseada em movimento e numa compreensão ecológica de como o sistema nervoso evoluiu e de como nós organizamos as nossas ações. A linguagem Feldenkrais nos permite acessar ao mesmo tempo as inteligências orgânicas do movimento e os padrões mentais que regulam a expressão destas inteligências. Quando a gente se apropria dessa linguagem, a gente passa a ter muitas possibilidades de criar intervenções funcionais nas áreas da saúde, das artes, da performance, da educação, do desenvolvimento pessoal. Por exemplo, se você é um fisioterapeuta e trabalha no tratamento das dores ou na criação de novos padrões motores num processo de reabilitação, se você é um coreógrafo, um bailarino, trabalha com música, no teatro, se você precisa criar movimentos mais precisos, com mais clareza, com menos esforço, com maior riqueza expressiva, se você trabalha no desenvolvimento pessoal e na criação de novos sentidos do mundo a partir da experiência direta do próprio corpo e das sensações, são muitas as aplicações. Você que trabalha em alguma dessas áreas pode compreender com clareza como é poderoso você ter uma linguagem de transformação e criação de padrões de movimento. Resumindo, Feldenkrais é a criação de novos padrões, um método que utiliza o movimento para falar na linguagem do sistema nervoso. A formação abordagem Feldenkrais traz algumas ousadias pedagógicas para atender alguns objetivos bem grandes. O primeiro deles é fazer com que cada aluno, todos, sem exceção, se apropriem da linguagem funcional do método Feldenkrais. Usando articulação lógica, usando um pensamento sensorial, alguns tipos de pensamento intuitivo, articulação conceitual, para deixar que essa linguagem seja da própria pessoa. Ela, à medida que se apropria disso, ela vai aprender como aplicar, como fazer isso ser algo útil e bem prático no campo que ela deseja. Em linhas gerais, a pessoa vai saber pegar um comportamento e criar novas alternativas no comportamento. Ampliar os padrões, desengessar a pessoa, para ajudar as pessoas a permitirem a expressão mais livre das inteligências orgânicas do movimento. E ainda, cognitivamente entender como isso se passa nela e ter mais autonomia de ação. Esse vai ser o objetivo das aplicações que vão poder ser através de processos guiados verbalmente, através do toque, utilizando o ambiente,
utilizando cenários inventados para isso. São muitas as possibilidades. Então, se apropriado da linguagem, sabendo aplicar, ainda tem um terceiro objetivo, que é aprender a comunicar. As possibilidades de uso desse método se amplificam, se aumentam muito quando a gente sabe comunicar aquilo que a gente faz com ele. Às vezes a pessoa até se forma em Feldenkrais, mas não sabe como dizer. Então, nessa formação vai ter um acompanhamento individual de cada aluno nesse período de 2 anos e 3 meses, para a pessoa saber, entender o que ela quer promover no público que ela trabalha, em si própria, quais dos princípios e estratégias do método vão mais direto nisso que ela quer, e como falar, apresentar isso na linguagem desse público, para que esse público saiba entender. A linguagem intrínseca do Feldenkrais é uma coisa nova na nossa cultura, que as pessoas ainda não entendem se você fala usando a própria linguagem dele. Então você tem que encontrar um jeito de traduzir para cada público que você queira interagir. E nessa formação, cada pessoa vai ter este acompanhamento para saber fazer isso. Como vai funcionar então a formação abordagem Feldenkrais? A gente vai começar com um intensivo presencial de 7 dias, cheio de muita experiência, muito conteúdo, muita informação e muita troca, um diálogo integrativo entre todos os participantes. E daí, depois do intensivo, a gente começa um módulo de desenvolvimento, onde cada um está em sua cidade e a gente vai usar uma plataforma especial para compartilhar e produzir conhecimento. A gente vai realmente aprofundar e expandir tudo que a gente viu no intensivo presencial. Depois de uns 2, 3 meses, vai ter um novo intensivo presencial, onde a gente vai trazer novos conteúdos, expandindo cada vez mais todas as ideias e habilidades, que a gente vai treinar muitas habilidades que são fundamentais para o método. Desde a imaginação, da percepção do espaço, da sensação do próprio corpo, do organismo, do pensamento, do toque da outra pessoa, dos conceitos, são muitas habilidades. E depois de um intensivo, mais um módulo de desenvolvimento, mais um intensivo presencial, a gente vai ter 2 intensivos presenciais por semestre. No total serão 10. E nos módulos de desenvolvimento existem os roteiros que todo mundo vai estar seguindo. E às vezes com alguns pequenos grupos desenvolvendo alguns projetos de aplicação, projetos de comunicação do método, de investigar alguns aspectos mais particularizados para alguns grupos de interesse. E então vai ter projetos com pequenos grupos e projetos do grupão, tudo compartilhado de modo muito dinâmico. Ao final a gente vai ter algumas bibliotecas de conhecimento com vídeos, livros, áudios, as nossas interações, tudo gravado, registrado, que você vai ter um material de consulta para sempre. Riquíssimo, riquíssimo. Todo esse processo dos módulos de desenvolvimento seguem esse roteiro de estudo e pesquisa e tem um acompanhamento bem próximo e contínuo da equipe pedagógica. Então os canais de comunicação vão sempre estar abertos. À medida que você está fazendo uma das tarefas, uma das propostas de sentir alguns movimentos, de pesquisar algo na sua vida, naquele livro, você vai ter sempre canais para fazer suas perguntas, tirar dúvida, e num fórum e com vários recursos que vocês vão ver de troca entre todos e com acompanhamento da equipe pedagógica contínuo.
um acompanhamento individualizado para cada aluno, desenvolvendo ele mesmo um projeto pessoal de uso do método e um acompanhamento do grupo como um todo, tudo num processo de 2 anos e 3 meses contínuos, onde com certeza ao final a gente vai ter esses objetivos alcançados. Você vai ter se apropriado da linguagem do método, vai saber aplicar na forma em que você quer e vai saber comunicar isso, apresentar isso para o mundo.